Oi, este é apenas um corte do podcast Nômade. Para escutar o episódio completo e dezenas de outros episódios, basta acessar a sua plataforma de podcast favorita. Vamos ao corte. Como a Covid-19 mudou o mundo? Boa. Durante o ano passado, eu fui questionado durante várias vezes sobre e agora, o que que a gente faz? E agora, o que que a gente faz? E agora, o que que a gente faz? E pensar no impacto da pandemia, você tem que pensar sobre dois aspectos. Eu até literalmente listei aqui esses dois caminhos para eu não esquecer, porque eles são importantes. Existe o impacto da pandemia no contexto digital, ou seja, o que é o contexto digital? Empresas que trabalham com o digital diretamente. Startups, empresas de tecnologia, produtores de insumos tecnológicos. Para essa turma, eu acho que a pandemia ela acelerou uma transformação que já estava acontecendo, né? Então, eu vou dividir essa divisão de novo. No meio digital, vamos por dois caminhos. O primeiro caminho, o caminho das corporações, grandes empresas. A exemplo, o Grupo Ser Educacional, a exemplo, a Ambev, eu estou falando das nacionais barra internacionais, mas apenas como exemplo. Essas empresas, elas já falavam há algum tempo de transformação digital. Só que a transformação digital no meio corporativo caminhava a passos lentos, caminhava no passo do que é cômodo, do que é seguro, por mais que mudar a cabeça para o digital é naturalmente arriscado, mas mesmo assim a transformação caminhava no seguro. E 2020 fez com que a gente adiantasse muitos passos, assumisse muitos riscos para trazer resultados do digital mais rápido para as corporações. Então, a corporação, nessa minha última divisão, ela teve uma aceleração da transformação digital baseado na impossibilidade de você manter pessoas fisicamente, pelo menos em trabalhos de serviço, administrativos e tecnológicos, né? Infelizmente, algumas atividades não puderam deixar de ser presencial, mas eu vou chegar nelas daqui a pouco. Nessa última divisão que eu fiz, uma corporativa, o outro lado, as startups e as empresas de tecnologia. As startups, especificamente, a grande mudança, o grande impacto aconteceu de duas formas também. A primeira forma é na cultura de trabalho. Nem todo startup, por mais que isso pareça estranho para alguns, mas nem todo startup sabe trabalhar no remoto, até hoje. Então, tem startups que ainda enxergam que o negócio só se desenvolve se todo mundo estiver sentando na mesma mesa. E isso em 2020 foi um choque de realidade para todo mundo, porque o remoto era necessário, não era optativo. Hoje, algumas delas, inclusive grandes startups, né, sei lá, um Nubank da vida ou uma XP da vida, declaram publicamente que o remoto será permanente, porque agora deixou de ser só uma necessidade e passou a ser estratégico para o negócio. Ou seja, para as startups, trabalhar remoto pode gerar tanto quanto resultados quanto você tinha antes. Então, isso passa a ser estratégico. Mas enfim, primeiro ponto, a cultura. Segundo ponto é a relação com o mercado. Então, para as startups se relacionarem com o mercado, em alguns modelos ainda dependia muito do contato físico, principalmente startups que vendem para o setor empresarial, né? O empresarial ainda, não, vem para cá e a gente faz uma reunião, vem para cá e você me demonstra o produto. Hoje, e aí 2020 para cá, né? Mas assim, hoje, o presencial para fechar um contrato deixou de ser necessário. Então, internamente, as startups também tiveram que mudar suas estratégias comerciais para não depender de uma viagem, de uma reunião presencial, de uma assinatura de papel físico para, de fato, consolidar um contrato. Então, essa é a ramificação da mudança com a pandemia para o contexto digital. Teve a mudança também para o contexto não digital, né? E aí a gente tem que lembrar sempre que existem milhares e milhares de atuações profissionais que não puderam estar em casa, né? Não puderam ficar de casa. Exemplo super simples. 2020 potencializou muitas compras por aplicativo, desde compra de itens de casa, vestuário, etc., até comida, por exemplo, o nosso almoço, o jantar, um lanche.
E isso aumentou muito o fluxo de entregadores, né? O que nos Estados Unidos eles chamam de last mile delivery, né? A entrega de última milha. E isso aumentou demais ano passado. E aí vem o ponto de a gente olha para o digital, a gente olha para o home office, a gente olha para o mundo conectado digital, mas a gente esquece do entregador que está de bicicleta rodando o dia inteiro na cidade, tendo que usar uma máscara, pelo menos aqui em Recife, num calor insuportável, e tem que fazer sua atividade, porque senão ele não tem salário. Então, o que é que a pandemia mudou para essas pessoas? Mudou a forma que essas pessoas enxergam a relação de trabalho. Porque, assim, agora fica muito claro como as empresas que têm papéis, que precisam estar no offline, que precisam estar na rua, lidam com esses profissionais. Que tipo de cuidado essas empresas têm com essas pessoas? Que tipo de proteção elas entregam a essas pessoas? Que tipo de material, inclusive, de proteção individual é entregue a essas pessoas para diminuir o risco dessas pessoas terem algum tipo de contaminação ou contaminarem alguém, né? Então, quando a gente fala do impacto da pandemia, e aí, voltando para a raiz da minha divisão, para o mundo digital é um viés muito mais adaptativo. Tanto que um dos livros que eu li ano passado que fizeram muita diferença chama Adapte-se, que é justamente falando sobre a capacidade de adaptação. Por outro lado, para o mundo digital, a grande transformação é a transformação dos relacionamentos, da forma que as empresas e o mercado se relacionam com aqueles papéis que precisam estar nas ruas e como essas pessoas de fato são abraçadas e como elas são protegidas por essas empresas, para que, obviamente, vidas não sejam perdidas e que transmissão não seja um fator de crescimento tão absurdo como a gente está vendo hoje. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que no viés de mudanças e de impacto, eu penso nesses dois caminhos. Esse corte é um oferecimento da Fonohouse, uma empresa especializada em soluções para podcast. O episódio completo está na sua plataforma de podcast favorita. Até breve!